Olá, meu nome é Guilherme e nós somos alunos de Sistema Imunitário, turma D, e estaremos apresentando um seminário a respeito do tema Bloqueio aos ataques de HIV. Um estudo feito por médicos de Berlim surpreendeu os especialistas em HIV, já que apesar de um tratamento perigoso e irreprodutível, conseguiram livrar o paciente do HIV, ao retirar a medula óssea de um doador cuja herança tornara resistente ao HIV, e transplantá-la para um homem com leucemia e HIV, esperando que o tratamento para a leucemia, recomendado para o transplante de medula, diminuísse a quantidade total de células afetadas pelo vírus. Porém, a terapia superou as expectativas, já que o transplante eliminou todas as evidências detectáveis do vírus em seu organismo. Apesar dos resultados espantosos, o procedimento é altamente perigoso, devido a várias razões, como, por exemplo, o fato de que o sistema imunológico do paciente deve ser totalmente destruído para ser reconstruído com a resistência para o vírus. O sucesso no experimento inspirou pesquisadores a tentar proporcionar novos meios menos arriscados de se obter um novo sistema imunitário resistente ao HIV. Sintonia fina do sistema imune. São dois grandes desafios para as pesquisas. É necessário descobrir como superequipar o sistema imune contra o HIV e como impedir que o vírus penetre nas células CD4, mais conhecidas como células T auxiliares, que são as células que coordenam a interação entre os diferentes tipos de célula do sistema imunológico. O HIV, ao penetrar as células T auxiliares, não provoca um dano real, porém, quando a célula é ativada para combater infecções, ela se multiplica, aumentando a quantidade de HIV no sangue e, posteriormente, matando as células responsáveis pela coordenação da resposta imunológica, reduzindo assim a capacidade imune do indivíduo. As tentativas de fortalecer o sistema imune por parte dos pesquisadores já existiam, como a multiplicação de células T, na tentativa de aumentar a agressividade de tais células, como na tentativa de cultivar e multiplicar células T extracorpóreas. Mas nunca havia ocorrido um resultado tão bom quanto o do paciente em Berlim, já que, ao serem testadas em amostras de sangue de portadores de HIV, as células T reproduzidas foram capazes de impedir de forma significativa o avanço do HIV no sangue, porém temporariamente. Uma porta aberta ao vírus. Bom, como já é de conhecimento de todos, pessoas contaminadas pelo HIV têm o seu sistema imune destruído pelo mesmo. Nos anos 90, cientistas descobriram que havia uma proteína que facilitava a entrada do vírus nas células-alvo, que são as T ciliares. Essa proteína é conhecida como CCR5. Na mesma época, foi observado também que haviam pessoas, mesmo sendo expostas ao vírus, eram muito mais resistentes a ele. Acontece que essas pessoas receberam um par de gene defeituoso, conhecido como CCR5 delta 32. Este par de gene defeituoso impossibilita a sintetização da proteína CCR5. Essa descoberta revolucionou grandemente o campo das ciências, pois a partir daí, cientistas tomaram conhecimento de que, se inativassem a proteína CCR5, poderiam desenvolver um novo método de tratamento. Uma célula resistente ao HIV. Bom, como eu havia dito anteriormente, o conhecimento sobre a proteína CCR5 foi um grande divisor de águas nas pesquisas sobre o HIV. Estudos sobre um composto de proteínas chamados nuclease dedo de zinco foi iniciado. Sabe-se que a primeira parte dessa proteína, dedo de zinco, se liga ao gene da porta CCR5, enquanto a segunda parte, nuclease, faz um corte na fita de DNA. As partes mais longas da fita de DNA vão se recombinar, tornando a proteína CCR5 inativa, criando uma resistência ao HIV. Esperanças renovadas. Então, agora vou tratar do paciente de Berlim, que ficou conhecido com esse nome, por ter sido curado no ano de 2007, que ele fez o transplante, e mesmo depois de 5 anos que os pesquisadores estavam avaliando, não foi encontrado nenhum resquício do HIV, do vírus no corpo desse paciente.
Um paciente há mais de 10 anos diagnosticado com HIV positivo desenvolveu leucemia mieloide aguda e precisou de transplante de medula óssea. A compatibilidade entre o doador e o receptor, o HLA, é essencial para evitar que ocorra a rejeição de tecidos. E então encontraram alguém com os marcadores HLA adequados e que as células contivessem 2 cópias da mutação CCR5 delta 32, que é o gene que codifica a porta CCR5, que é a proteína. Após 5 anos, ainda não foi detectado nenhum resquício de HIV no organismo do paciente. Não se sabe se o HIV foi totalmente eliminado do corpo, porque o vírus pode introduzir seus genes nos cromossomos de células, permitindo que permaneça escondido por vários e vários anos. Esse exemplo de cura pode ser único, porque além de ser muito caro e exigir a combinação do HLA e as mutações genéticas necessárias, são extremamente raras, além de ser muito arriscado. E essa anulação do CCR5 da proteína pode não ter sido a única razão para essa cura desse paciente, mas ainda é a explicação mais plausível para o sucesso do transplante. Observações: o paciente de Berlim realizou o transplante em 2007 e até hoje não apresentou nenhuma carga viral detectável. O paciente de Londres também teria sido curado por um transplante semelhante em 2016. De acordo com os pesquisadores da University College London, um homem britânico deixou de sofrer com o HIV graças à repetição da mesma técnica utilizada com o paciente de Berlim. Ambos os pacientes tratavam do HIV e também de um câncer no sangue. O paciente de Berlim sofria com leucemia mieloide e o paciente de Londres sofria com um linfoma de Hodgkin. Essas doenças são extremamente raras e não apresentam melhora nem com a quimioterapia, por isso que foi uma opção tratar tanto o câncer quanto o HIV com a medula óssea, pelo transplante de medula óssea. Nos casos, as células-tronco recebida do doador tinha condição genética que o tornava resistente ao vírus HIV, que é a mutação CCR5 delta 32. Assim, no paciente de Londres, foi realizado 2 transplantes de medula óssea nesse ano de 2016. E esses 2 transplantes foram suficientes para fazer o HIV desaparecer por completo do sangue do paciente de Londres. Depois de 16 meses do transplante de medula óssea, o paciente de Londres parou com a sua medicação de antirretrovirais e mesmo depois de 18 meses do procedimento, não apareceu nenhum resquício do vírus. O grupo responsável pela descoberta ainda não chama de cura definitiva. Em vez disso, é utilizado o termo de remissão da doença, porque o que foi realmente descoberto é o mecanismo que impede a reprodução do HIV, não um método que o extingue por completo do organismo. Mas o vírus ainda está sob controle no corpo do paciente, mas não tem garantia que vai permanecer assim para sempre. A expectativa é que essa técnica possa, no futuro, estabelecer um método definitivo de cura do HIV, mas o problema é que, além de todos os obstáculos que já mencionei, ainda é necessário passar por muitos mais testes nessa questão. Porque, ainda que a técnica seja conhecida há mais de uma década, a maioria das outras tentativas de repetir a cura foram falhas. Já em julho de 2020, os pesquisadores disseram que poderiam ter alcançado uma remissão de longo prazo em um homem brasileiro, do estado de São Paulo, usando uma combinação poderosa de drogas destinadas a liberar o HIV de seu corpo. E mesmo depois de 15 meses, sem antirretrovirais, ainda não existe resquícios, evidências do HIV dentro do corpo desse homem.
e esse pode representar o primeiro caso de cura funcional sem os riscos associados ao transplante. Testes clínicos em andamento. Ironicamente, os testes mostraram que a própria infecção pelo HIV consegue gerar uma resistência ao vírus no organismo. Isso acontece porque o vírus ataca as células sensíveis a ele, que são aquelas células T não modificadas, mas ele não consegue atacar as células T com CCR5 desabilitadas. Com isso, ele deixa essas células para trás. E ao deixar essas células para trás, elas vão ficando mais e mais no organismo, gerando essa resistência ao vírus. Mas também, devido a ele deixar essas células para trás, elas conseguem reestabelecer o sistema imune. E aí elas conseguem proteger o organismo contra infecções. Em 2009, o primeiro paciente na Filadélfia recebeu essa reinfusão com essas células T modificadas. Posteriormente, mais 11 pacientes também receberam. Eles apresentaram uma carga viral bem baixa e, embora esse tratamento não apresente uma cura, porque ele não cura a infecção pelo HIV, foi uma contribuição muito significativa para a ciência. E quem sabe daqui a uns anos essa cura não venha de fato acontecer, né? Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Essas foram as referências usadas. Muito obrigada pela atenção.